Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo a respeito do IBGE. Na aula passada nós iniciamos, falamos a questão histórica e agora nós vamos falar sobre as diretorias e outros órgãos que formam esse IBGE. Então, direto ao slide. O IBGE está vinculado ao Ministério do Planejamento, que isso aqui é questão de prova, pessoal. Ao Ministério do Planejamento e Orçamento e Gestão. Então isso aqui é questão de prova. Eles vão lá colocar na prova dizendo que é o Ministério B, é o Ministério de Geografia e etc. Não é. É o Ministério de... Vou sublinhar aqui para não ficar confuso. Então, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. E possui 4 diretorias. Esse IBGE possui 4 diretorias e outros 2 órgãos centrais. Ok. Primeiro, Diretoria Executiva, a DE, a Diretoria de Pesquisas, DPE, a Diretoria de Geociências, DGC, a Diretoria de Informática. Essas são as 4 diretorias. Nós vamos falar sobre cada uma delas separadamente. Primeiro momento, entender que elas existem. Diretoria Executiva, Diretoria de Pesquisas, Diretorias Geociências e Diretorias de Informática. Observe que há 2 órgãos centrais. O Centro de Documentação e Disseminação de Informações, CDDI, e a Escola Nacional de Estatísticas, UENSE. O artigo aí está diferente, mas tudo bem. Deveria ser a diretoria, mas é porque eu copiei de um contexto, mas não há problemas. Vamos então falar separadamente sobre cada um dessas diretorias e desses 2 órgãos centrais. Lembrar que o IBGE está vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e possui essas 4 diretorias e os outros 2 órgãos centrais. Primeira, a Diretoria Executiva. É o órgão do IBGE que exerce as atividades de planejamento e coordenação geral da instituição, incluindo a administração de recursos humanos, material, patrimônio, orçamento, finanças e contabilidade. Então, quem faz o planejamento e quem coordena de maneira geral a instituição, o IBGE, é a diretoria executiva. Sua diretoria executiva, ela exerce o planejamento e a coordenação geral da sua instituição. Observe, os recursos humanos, aquela parte pessoal, está ali subordinada à diretoria executiva, bem como o material, o patrimônio, a sua parte de contabilidade, orçamento e finanças. Então, o planejamento de orçamento, por exemplo, para esse concurso. Há um concurso para o IBGE. Quem fez aquela petição ali orçamentária, o projeto orçamentário para que seja feito abrir-se novas vagas, foi a diretoria executiva. Ela faz o planejamento, recursos humanos, orçamento, finanças e contabilidade. Então, importância dessa diretoria executiva. Temos ainda a diretoria de pesquisas, o DPE. A diretoria de pesquisas é o órgão do IBGE que produz e sistematiza estudos, pesquisas e trabalhos de natureza estatísticas relativos à situação demográfica, econômica, social, ambiental e administrativa do país. Essa diretoria de pesquisas é responsável por pôr a mão na massa. Ela é responsável pelo trabalho, pela função, pela atribuição do IBGE, que é o quê? Fazer pesquisas estatísticas relativas à situação demográfica, econômica, social e ambiental e administrativa do país. Diferentemente da diretoria executiva, a diretoria de pesquisas não está preocupada com sua administração, com seu orçamento, com sua contabilidade, com seu pessoal. A diretoria de pesquisas está preocupada com o trabalho, com pôr a mão na massa, com pesquisar, com ir até a casa de cada um e colher aquelas informações necessárias para o seu trabalho.
A diretoria de pesquisa executa ainda as ações que cabem ao IBGE na coordenação dos sistemas estatístico nacional, assim como em relação aos convênios de cooperação estatísticas, seja no Sistema Estatístico Nacional, a sua função, ou seja, em relação a convênios de cooperação estatística. Pode então haver convênios, pode ser que uma pesquisa, um certo estudo não seja feito diretamente por um órgão pelos funcionários do IBGE. Pode haver convênios ou ainda outras instituições façam a pesquisa, quer fazer uma pesquisa e por convênio vem até o IBGE e os seus agentes, seus funcionários farão essa pesquisa. Diretoria executiva, diretoria de pesquisas e temos ainda sobre a diretoria de pesquisas, é o órgão do IBGE que produz, sistematiza estudos, pesquisas e trabalhos de natureza estatísticas relativos à situação demográfica, econômica, social, ambiental e administrativa. Eu repeti esse slide para mostrar para vocês o seguinte. Observe então isso que está grifado em verde. O IBGE produz e sistematiza estudos, pesquisas e trabalhos de natureza estatística relativos à situação demográfica, quantidade de pessoas, demografia, quantos nascem, quantos morrem, etc. Econômica, a evolução econômica do Brasil, social, as questões sociais, quantos estão na classe média, quantos estão abaixo da linha da pobreza, etc. E também ambiental. Pessoal, toda vez que você liga hoje a televisão, que passa ainda programas, até mesmo horário político, está muito forte essa questão ambiental. Hoje virou moda falar das áreas ambientais. E como o IBGE também faz pesquisas em relação a meio ambiente, a questão ambiental, pode ser que caia uma questão dessa na prova e se você não prestar atenção, você pode se confundir e achar que isso não está nas atribuições do IBGE. Está sim, questão ambiental e também administrativa do país. Preste atenção nessa questão ambiental, porque virou moda cair em prova e também porque o assunto está em alta. Nós temos a Diretoria de Geociências, DGC. É o órgão do IBGE que produz e sistematiza as informações de natureza cartográfica, geodésica, geográfica e de recursos naturais e meio ambiente, imprescindíveis ao conhecimento, à análise e avaliação do território nacional, objetivando subsidiar a sua gestão e o seu ordenamento. Observe então isso que foi destacado aqui em azul. Então, sistematiza as informações de natureza cartográfica, nós já vimos. Geodésica, informação nova. Geodésica fala curvas, retas do menor ponto, 2 pontos em uma menor espaço de tempo de 2 pontos numa curva. Resumindo, a geodésica fala sobre topografia do local, é a melhor definição. Então, cartográfica, geodésica é o mesmo que topográfica, geográfica em geral, que nós já conhecemos, recursos naturais, também o IBGE, pesquisa de informações a respeito de recursos naturais, bacias hidrográficas, onde estão, seja de recursos, carvão, mineral, água, etc. E o meio ambiente em geral, que eu falei no slide passado. Imprescindíveis ao conhecimento, análise e avaliação do território nacional, objetivando o quê? Subsidiar a sua gestão e seu ordenamento. A nossa função aqui é facilitar, não é complicar. E a nossa intenção aqui não é que você seja um perito em geografia e nada. A nossa intenção é que você marque o X ali na hora da prova. E qual a informação que você deve levar aqui? A Diretoria de Geociências, ela está preocupada com essa questão geográfica e ambiental, cartográfica, geográfica, geodésica, recursos naturais e meio ambiente.
diferentemente das que nós vimos anteriormente. A de pesquisa está relacionada com a produção de dados gerais, mais voltados para demografia, economia, sociedade, e a diretoria executiva com planejamento e organização. A diretoria de geociências, cartografia, geodésia, geográfica, recursos naturais e meio ambiente. Observar que a de pesquisas também está preocupado com a questão ambiental de maneira geral, mas a de geociências é exclusiva nessa matéria ambiental e geográfica, recursos naturais e minerais. Ainda a diretoria de informática, DI, é o órgão do IBGE que planeja, coordena e executa as atividades de informática e de administração da base de dados do Instituto, preservando a integridade das informações e proporcionando apoio técnico para elas. Exerce, portanto, atividades de informática e administração da base de dados do Instituto. O Instituto IBGE ele possui bancos de dados com todas as informações que ele colhe nas suas pesquisas. Possui backups, possui todo o sistema informatizado. E essa diretoria de informação, ela vai preocupar-se com isso. Não só de uma área específica, mas a diretoria de informação, ela vai interagir, ela vai administrar, ela vai coordenar as atividades de informática de todas as outras diretorias. Ela vai pegar a diretoria de geociências e vai organizar a sua parte de informática, bem como da diretoria de pesquisas e bem como da diretoria executiva. Então, a parte de diretoria de informática informática e administração da base de dados do Instituto, seu banco de dados. Ela vai também planejar, coordenar e executar as atividades. Nós temos dois órgãos centrais, como eu já falei. Nós temos o Centro de Documentação e Disseminação de Informações, o CDDI, e nós temos a Escola Nacional de Ciências Estatísticas, o ENCE. Então, esses dois estão aí. O primeiro, Centro de Documentação e Disseminação de Informações, CDDI. É o órgão do IBGE que planeja, coordena e executa as atividades de organização e provimento das informações aos usuários, desenvolve produtos e serviços de informação, promovendo a sua divulgação e comercialização. Esse CDDI ele interage com os usuários, ele interage com os usuários, ele coordena e executa as atividades de organização e, o mais importante, provimento de informações aos usuários. O CDDI ele promove o acesso dos usuários a essas informações, desenvolve produtos que podem ser comercializados, pesquisas para pessoas diversas, para pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Ele exerce essa função, ele tem essa prerrogativa. Então ele promove a divulgação e a comercialização das suas informações através das pesquisas que ele desenvolve. Essa é a função do CDDI, Centro de Documentação e Disseminação de Informações. Enquanto a Escola de Ciências e Estatística é como se fosse, entre aspas, uma academia de formação, mas não é só isso. Vamos ler. É o órgão do IBGE que planeja e desenvolve atividades de ensino, pesquisas nas áreas estatística e geográfica, mantendo cursos de graduação. Olha, nós temos graduação na Escola Nacional de Ciências Estatísticas e também pós-graduação e especialização. Também é responsável por oferecer treinamento e aperfeiçoamento profissional aos funcionários do Instituto. Você passando no concurso do IBGE, você vai fazer um curso preparatório ali na Escola Nacional de Ciências Estatísticas, o ENCE, mas também cursos de graduação e pós-graduação.
A Escola Nacional vai promover um ensino a respeito do IBGE, concurso de graduação, pós-graduação e especialização, e também aperfeiçoamento e treinamento dos seus funcionários, enquanto o CDDI vai prover ao usuário acesso ao desenvolvimento, desenvolvendo produtos e serviços que podem ser comercializados. Muito tranquilo também. Nós vamos agora para o organograma, como funciona a hierarquia do IBGE. O IBGE nós temos ali no centro a presidência, do lado direito o conselho diretor, o lado direito conselho técnico, conselho curador, à esquerda do leitor, né, conselho diretor, à direita do leitor, conselho técnico, conselho curador. Observe que esses conselhos são opinativos, né? A decisão ali está na presidência. Nós temos a auditoria interna, que está ligada diretamente à presidência. Observe que a auditoria ali, aquele que vai fazer a apuração de toda a contabilidade, de tudo aquilo que foi gasto, de tudo aquilo que foi investido, ele está diretamente ligado à presidência. Por que ele não está lá embaixo? Porque senão ele teria que pedir autorização para várias pessoas, ele estaria subordinado a outras pessoas, e isso tornaria seu trabalho muitas vezes limitado, porque ele vai investigar a fundo qualquer possível desvio, qualquer gasto excessivo, etc. Então, diretamente ligado à presidência. Abaixo, ainda na linha da presidência, nós temos a coordenação de comunicação social à esquerda, do outro lado o gabinete da presidência, ainda procuradoria geral, do lado esquerdo coordenação operacional de censos, e embaixo aquelas 4 diretorias que nós vimos, diretoria de pesquisas, diretorias de geociências, a diretoria executiva e a diretoria informática. Ainda os 2 órgãos centrais, nós temos a Escola Nacional de Estatística, que nós vimos, o Centro de Documentação e Disseminação de Informações, e lá do outro lado direito, embaixo, as unidades estaduais dos estados, embaixo as agências do IBGE. Observação a respeito desse organograma. Observe, a presidência, nós temos o conselho diretor à esquerda do leitor e os 2 conselhos, conselho técnico e conselho curador à direita. Abaixo nós temos auditoria, coordenação de comunicação social, gabinete da presidência, procuradoria geral e coordenação operacional dos censos. O último aqui embaixo, coordenação operacional dos censos, ele não está subordinado à comunicação social, nem está subordinado à procuradoria, nem está subordinado à auditoria. Ele está ali por uma questão operacional. Todos esses 5 estão diretamente ligados à presidência. Não há hierarquia entre esses 5 aí que estão abaixo da presidência. Eles estão diretamente ligados à presidência, então estão ali por uma questão estratégica, por uma questão operacional. O último aqui é a coordenação operacional de censos e depois as diretorias, como nós vimos. Também está tranquilo, dá para a gente ter uma ideia sem muita complicação de como funciona esse organograma do IBGE. E nós estamos chegando no tempo limite desse vídeo. Nós vimos aqui sobre os órgãos centrais, falamos das 4 diretorias, falamos de diretoria informática, ela exerce a função de informática de a coordenação de todas as outras diretorias. Geociência está voltada mais para essas áreas geográficas, ambiente, recursos naturais, topografia. Falamos que a diretoria de pesquisas, ela põe a mão na massa, exerce e produz os estudos, pesquisas, demográfica, econômica e social, mas também ambiental de maneira geral. E a diretoria de pesquisas, que nós falamos, e a diretoria executiva, ela exerce o planejamento e a coordenação da instituição, da administração, do seu pessoal, do seu material. A diretoria executiva está mais preocupada com a entidade, com a autarquia, não com os trabalhos propriamente ditos. E aqui então, pessoal, nós terminamos esse vídeo. Eu agradeço a presença de todos, agradeço
a todos que estão nos acompanhando. Comente, tire suas dúvidas e curta aí o nosso vídeo se gostou. E muito obrigado, até o próximo vídeo.